Olá, eu sou o Márcio Farias e esse é o meu podcast. A força mais potente do universo é a fé. Essa frase é de Madre Teresa de Calcutá, uma mulher extraordinária que viveu uma vida extraordinária, vivendo da forma como acreditava que deveria viver. Fé, falando sobre fé ainda, eu penso que a fé, ela, ela nos ajuda a entender os critérios que a gente deve abordar na nossa própria consciência sobre aquilo que a gente deve viver, fazer, decidir. E olhando por uma perspectiva de um cenário conflituoso, como por exemplo esse que a gente está vivendo em tempos de pandemia, uma coisa é certa, a incerteza ela configura um cenário de desorientação. E a gente, quando envolvido por esse cenário, a gente tem problemas, por exemplo, na hora de tomarmos decisões, certas decisões. A gente fica muito comprometido com as nossas emoções, ficamos muito comprometidos com a nossa capacidade volitiva e isso faz com que a gente sinta aquela sensação de desorganização. E basicamente eu acredito, em termos de fé, que a fé em Deus ela nos ajuda a nos reorganizarmos diante desses cenários conflituosos, de sensação de desorganização. Eu acredito nisso, eu acredito que a voz de Deus ela acaba sendo um instrumento norteador para as nossas vidas no momento às vezes que a gente está angustiado, ouvindo muitas vozes ao mesmo tempo, indecisos na hora de tomar decisões, indecisos em que caminho seguir, em que direção ir. Quem nunca passou por uma situação como essa? Então, para mim, a fé ela reorganiza as nossas incertezas, incertezas diante da vida, incertezas diante de problemas, incertezas diante de cenários aonde a gente não pode controlar. A fé ela tem esse instrumento maravilhoso na nossa vida. E é um dado muito interessante. É um dado em que inclusive estatístico e a sociologia das religiões ela afirma isso. Diante de perdas e incertezas, as pessoas elas tendem a procurar uma religião. Elas tendem a buscar uma orientação religiosa, até porque respostas já de alguns nos garantem que as pessoas, quando estão nesses momentos de caos, elas conseguem se acalmar, elas conseguem se equilibrar. Uma faculdade de Ohio, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa interessante, onde um número de pessoas, se não me engano, uns 50, foram fazer uma pesquisa onde elas foram submetidas a um grande estado de estresse, tensão e raiva. E para aplacar essa desorganização emocional em que eles estavam, foram pedidos para todos eles orarem, rezarem. Todos eles pararam, fizeram esse teste e aí foi constatado de que 100% daquele grupo se acalmaram quase que instantaneamente na medida em que eles começaram a colocar a sua fé em prática. A fé, ela nos ajuda a nos reorganizar. A fé em Deus nos ajuda a nos reorganizar, porque é exatamente nos momentos de crise, de incertezas, que a gente busca a orientação de Deus. A gente está dizendo: Deus, eu já tentei com todas as minhas capacidades resolver esse problema, mas eu não consegui. E é nesse momento de rendição que a gente se encontra, é que a gente ouve uma voz diretiva, a gente ouve uma voz instrutiva para os nossos ambientes, para os nossos momentos. É muito interessante porque o apóstolo Paulo ele fala exatamente sobre isso. Paulo diz que combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bem, fica óbvio nesse texto de que combates foram travados. E quantos de nós já não combatemos dia após dia, principalmente nesse período de reclusão social?
Combates a gente sabe que a gente não vai nos livrar dele, mas uma coisa que Paulo nos ensina é guardar a fé. Guardar a fé em meio às tribulações e não ser guiado pelas circunstâncias, as incertezas configuradas, o cenário de incerteza configurado por essas circunstâncias. Paulo nos ensina que a gente tem que guardar a fé. E guardar a fé é manter ela viva dentro de nós, manter acesa a chama dentro de nós, independente da circunstância. Eu acho interessante um texto bíblico que diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Bem, quando a gente ouve esse texto, a gente fica maravilhado. Isso aqui saiu da própria palavra, a palavra saiu da própria boca de Jesus Cristo. E olha que coisa interessante. Nada será impossível para vocês. Vocês poderão dizer a este monte: vai daqui para lá. A gente sabe que a palavra montanha ou monte, nesse contexto, ela é um hebraísmo. Ou seja, é uma figura de linguagem que constitui problemas da vida. Logo, a fé faz a gente se movimentar, como eu já disse em capítulos anteriores. Não simplesmente nos faz a gente ficar inerte, parado, esperando com que alguma coisa aconteça, mas segundo a própria orientação, é que diante dos problemas da vida, porque eles virão, a gente não acreditem em falácias de que venha para tal lugar porque vocês não terão problemas, serão livres. Isso não é uma verdade, isso não é bíblico. Problemas nós teremos, só que a própria palavra me garante que se eu tiver fé, ainda que eu passe pelos problemas, os problemas não interferirão na minha vida. E é aqui que está o grande segredo disso tudo. Gosto de uma frase de um teólogo chamado Tomás Halick, que ele diz assim: toda crise é uma chance. A crise, ela é uma chance para termos uma real experiência de conversão na nossa vida. A crise, as incertezas, um cenário de insegurança é o cenário ideal para que a gente tenha uma chance. Uma chance de quê? Uma chance de inovar, uma chance de renovar, uma chance de ser levado, uma chance de ser elevado para a vida que Deus quer para todos nós. Que Deus abençoe vocês. Até mais.